Mas o que eu ia comentar é que hoje eu já rodei o que eu fazia durante uma semana, eu faço num dia. Eu já fui hoje para o Centro-Oeste, já passei no Nordeste, dei um pulinho no Sul e estou em BH agora. Sem sair da cadeira. Aqui, mas o melhor de tudo é o seguinte, Guilherme, você tá com a sua carrep aí, você tem que tomar kombucha, cara, senão você vai ficar doente. Quem toma carrep, ó, não fica doente, tá? Porra, que jabá isso aí. Tá aberto aí, pessoal, pode ficar à vontade, tá? Mas vocês estão todos em casa? A gente está rodando a indústria normal, mas com muito menos gente. Tá aquela loucura igual todo mundo, né? Mas indústria não tem como parar. Ainda mais que a kombucha é para bem-estar, ela cabe muito para esse momento de saúde. Então, assim, tá indo. Tá crescendo, inclusive. Mas é uma loucura, com menos 70% do staff, né, Guilherme? Então você vai ficando meio louco. Sem dúvida. O papel do sócio nessa hora é embalar, é colocar na caixa, ajudar no frete e ser feliz. Não tem muito segredo, não. Mas vai voltar rápido, tá? Eu estou super confiante que o que o Paulo Guedes disse é o que eu realmente acredito. Acho que a economia vai voltar em V. Toda a crise, as últimas crises, elas são todas muito mais rápidas do que todo mundo imagina. Então, estou confiante aí que a gente está voltando já. Tomara, estamos precisando. O meu irmão fica nos Estados Unidos, a nossa indústria lá dos Estados Unidos. Lá está um pouquinho mais complicado a volta em si dos negócios, porque a gente tem um restaurante lá muito grande, enfim. Mas quando voltar também, volta muito mais acelerado. A gente espera que no Brasil a gente volte com esse mesmo ímpeto de pelo menos querer acelerar, né, a turma aqui. E o Brasil está com as curvas muito boas, né? Assim, eu tô confiante por isso. Assim, tem alguma coisa no Brasil que fez com que a contaminação ficasse mais controlada, né? Ninguém sabe ao certo o que é, tem mil teorias por trás, mas os números do Brasil estão todos muito bons, né? Assim, eu tenho pouca dúvida que a contaminação já passou do pico de quem é classe média ou mais, né? Então, assim, agora começou a chegar nas comunidades, né? Espero que essa média continue. Não sei se escutei teorias de que como o Brasil tem uma vacinação compulsória de BCG, enfim, um pouco do clima, sem dúvida nenhuma, tem interferência, mas o fato é que até agora os números foram bem razoáveis já. E a pergunta mais importante para mim, pessoal, você tá bem, Guilherme? Eu tô bem, tô ótimo. Reunião que faz o dia inteiro, live, cara, cansativo demais. Eu tô me divertindo, eu tô bem, assim, eu tô bem, empresa bem, a família tá ótima, então, assim, acaba que o nosso negócio é privilegiado, né? Ele consegue se adaptar bem a esse ambiente remoto. Então, a gente consegue crescer na crise, né? O que é uma coisa extraordinária, né? Então, a gente consegue estar mais próximo dos clientes sem fazer viagem. Então, a vida tá mais corrida, mas tá mais fácil. Tá otimizando. Pessoal, podemos começar? Estava só esperando o Gustavo entrar aqui também. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Gustavo, tudo bem? Meus queridos, bom estar com vocês aqui. Eu estava numa outra live aqui com a Natália Arcuri, estou à disposição já. Ótimo. Então vamos começar. Primeiramente, boa noite. Em nome da Private e de todos os nossos clientes que estão nos assistindo, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Hoje nós estamos conversando com grandes referências no mercado. Vamos conversar, então, com o Marco Antônio, que dispensa apresentações, sócio fundador da Private Investimentos, com o Guilherme Benchimol, que também dispensa apresentações, fundador e CEO da XP, com o Beni, head da área Private da XP, com o Gustavo Caetano, fundador e CEO da Sambatec, e com o José Felipe, cofundador da cervejaria Vals, Carrep Kombucha e Novo Brasil, nos Estados Unidos.
E para iniciarmos, então, o nosso webinar, nós vamos começar com uma breve explanação de cada um de vocês em relação ao atual cenário que estamos vivendo, considerando o contexto econômico e o empreendedorismo, e em seguida abrimos para as perguntas dos nossos clientes que estão nos assistindo. Para a gente começar, então, essa explanação, vamos começar pelo Marco Antônio, seguida pelo Guilherme Benchimol, pelo Beni, José Felipe e Gustavo Caetano. Podemos começar, Marco. Bom, boa noite, muito obrigado a todos. Bom, realmente o cenário não está muito confortável, né, nesse momento, mas todos nós sabemos que todas as crises têm começo, meio e fim. Estamos enfrentando com otimismo e buscando as melhores oportunidades para os nossos clientes nesse momento. A empresa toda está em home office, né, e mesmo assim, mês passado foi um dos melhores meses da Private. O nosso setor hoje é um dos setores privilegiados aí nessa crise e a gente está conseguindo passar por isso até de uma forma crescente, né? Então, no geral, a gente está um pouco mais otimista aí. Bom, sou eu, né? Isso. Bom, eu já vivi algumas crises, né? A XP começou em 2001 e eu estou no mercado desde 95, né? Então já peguei desde a crise do México até essa última crise. E o que eu posso dizer sobre crises é que todas as crises elas têm uma semelhança entre elas, né? Todas elas passam. E em crises anteriores, né? Talvez com um pouco menos de experiência, eu posso dizer que é normal quando você entra numa crise você achar que o mundo vai acabar, né? Você se pergunta muitas vezes, será que as pessoas vão voltar a sair de casa? Será que a raça humana vai continuar existindo, né? Enfim, são perguntas que não são tão absurdas, né? Eu imagino que muitos tenham se perguntado já isso. E assim, nada disso é verdade, tá? O ser humano ele é espetacular, ele se adapta com muita facilidade às coisas. Quando ele tem um desafio, ele encontra as soluções. E eu diria que nesse caso, a gente não tem uma crise específica, né? A gente tem uma crise global, onde todo mundo está super alinhado na direção de encontrar a cura, né? A cura, a vacina, os remédios e assim por diante. E eu acho que a gente está muito mais próximo do que muita gente imagina. Então, falando um pouco mais de Brasil, aliás, usando até como referência a China, né? A China a epidemia começou lá, se passaram quase 4 meses, né? E a China já voltou a economia dela quase que por completo, né? Assim, hoje, nos dias atuais, ela já voltou mais ou menos 95% do que havia caído. Assim, eu diria que no Brasil, ou seja, achatar a curva, investir em leitos, investir em hospitais, etc., e aos poucos ir voltando a economia, deixando a comunidade, a sociedade consciente de que eventualmente no curto prazo é importante usar máscara, levar o álcool gel no bolso, manter uma distância mínima entre as pessoas. Isso tudo vai levando a consciência e vai naturalmente minimizando os efeitos do vírus até que a gente consegue ter de fato a vacina ou algum remédio eficiente. Então, assim, eu imagino que no Brasil, no mais tardar, na segunda quinzena de maio, a gente já tenha boa parte do Brasil voltado. Obviamente que essa volta não é a 200 por hora, né? Já tem capitais que voltaram, inclusive. A gente vai voltando seletivamente e a gente vai se adaptando a esse novo ambiente. Mas o que me deixa muito animado é que os incentivos do governo, os incentivos tanto fiscais quanto monetários, foram muito grandes. A gente vai viver nos próximos anos o menor juros da história do mundo e do Brasil. Então, isso me leva a crer que de fato a economia vai voltar rápido, né? Não só do ponto de vista de preços, né, que é mais a nossa praia, que são os investimentos, porque a gente tem muita liquidez, como de fato o ambiente de empreendedorismo ele vai ser muito, muito favorável, porque, de novo, com juros baixos fica muito mais fácil você investir, mais fácil empreender, e assim por diante. Eu diria que o nosso maior desafio é fazer com que nas próximas 2 a 3 semanas, que eu imagino que seja a parte mais crítica, que poucos empresários fiquem no caminho. Mas, novamente, eu entendo que as medidas que o governo tomou foram todas muito efetivas. Então, assim, em linhas gerais, eu estou confiante, a gente vai sair dessa
e sair dessa mais forte do que a gente entrou. Obrigado a todos pelo convite, Marcos, Rafaela. É um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite. Eu acho que aquele jargão crise traz oportunidades é uma das verdades mais absolutas da história, né? Essa crise, particularmente, a gente está adiantando muitas discussões e muitos processos, né? Todas as discussões, inclusive sociais, de ajudas à população mais carente, que se discutiu muito durante muito tempo, ela acabou sendo implementada em questões de semanas nos Estados Unidos, no Brasil, e de maneira eficiente, muito eficiente. Desenvolvimentos tecnológicos que já estavam ali na beira de acontecer foram adiantados, eventualmente, anos, né? Então, assim, o uso de Zoom para se comunicar e de outras ferramentas né, que estão sendo utilizadas, a compra online, o investimento online, tudo isso ganhou uma velocidade, ganhou uma dinâmica completamente diferente nessa crise. As pessoas tiveram que se adaptar muito rápido. Aquela pessoa que prefiro dar uma passada na agência para tomar decisão, prefiro ir conversar. Não, agora você tem que fazer de outra maneira. Então, as pessoas elas foram obrigadas a se adaptar à tecnologia, e eu acho muito difícil voltar atrás, porque perceberam que é muito mais fácil, muito mais eficiente, o conteúdo chega de maneira muito melhor. Então, a verdade é que a crise traz oportunidades, e as empresas que estiverem bem posicionadas vão sair muito mais fortes. Quando você vê o que aconteceu com a Bolsa Americana, os dois principais índices, o S&P 500 e o Nasdaq, o S&P 500 para preços de hoje caiu 10%, 15%, deve estar, no fechamento de hoje não vi, mas deve 12%, 13% para baixo. O Nasdaq sobe em real, né? E sobe em real. Sobe em real. Estou falando em dólar e sobe em real, perfeito. E o Nasdaq em dólar de lado. Então, o que aconteceu nessa crise é que você teve uma queda inicial e depois uma retomada muito clara das empresas que estavam que tinham vantagem competitiva. Nos Estados Unidos já está claro, e no Brasil, dado que a queda foi muito maior, porque acho que existe uma fuga do investidor do país desenvolvido, então sai de país emergente, mas isso, para mim, claramente vai se equilibrar já, porque não está fazendo coerência, divergência de preço de bolsa lá fora e bolsa aqui, dado o cenário que você tem hoje no Brasil, de novo, como o Guilherme colocou, de juros baixos. Então, eu acho que essa crise, como todas as outras crises, traz oportunidades, tem que saber se posicionar, e eu acho que hoje a gente vai discutir aqui algumas das vantagens competitivas dos novos setores. Bom, Beni, eu não podia concordar mais com tudo que você falou. Eu estava vendo um cara que eu gosto muito, que é o Scott Galloway, que é um professor, e ele estava falando exatamente isso, que às vezes o mundo, as pessoas estavam nesse medo tremendo do mundo vai mudar, o mundo vai virar outra coisa, e basicamente não, vai acelerar as mudanças. Então, tudo que era touchless passou a ser mais utilizado, toda essa interação de universidades, fazer cursos online acabou sendo acelerado também. E eu acho que no mundo da indústria, que é de onde eu venho, vai acontecer a mesma coisa. Interessante ver nesse mesmo espectro que eu estava na China, eu estava na Ásia no dia 25 de janeiro, tá? E daí eu acompanhei tudo acontecendo em Hong Kong. Eu fiquei um pouco sem entender, eu estava em viagem a passeio mesmo, e lá eu fiquei sem entender muito o que estava acontecendo, porque você vai vendo tanta notícia falando de algo que era novo, inclusive para eles, e eu falei assim, gente, o que será se isso chegar no nosso país, né? Era aquela linha de pensamento. E nesse mesmo tempo veio a preocupação que eu ainda ia ter que voltar para passar nos Estados Unidos, onde a nossa família tem uma indústria lá, o meu irmão toca uma cervejaria, e eu teria que voltar depois para o Brasil. Nos Estados Unidos acabou chegando antes essa história. O meu irmão, o Thiago, ele teve a capacidade
de nos orientar muito aqui no Brasil, do passo a passo, o que a gente poderia fazer com a nossa indústria, toda aquela cartilha básica de corte de custo, etc. Então, a gente acabou conseguindo antecipar. E hoje, passado quase um mês, a gente percebe que toda aquela ansiedade que quase todos nós criamos, ela vai sendo domada. E até para os empreendedores, principalmente para as pessoas que estão na indústria, há um ímpeto ainda maior de continuar crescendo, de continuar investindo, que é o que a gente acredita, tanto aqui nos nossos negócios no Brasil, quanto nos Estados Unidos. O Thiago de lá já faz algumas exportações, exporta para quase 20 países as nossas cervejas, kombucha alcoólica. E assim que voltar e parar tudo isso que está atrapalhando os negócios a girarem, a gente acredita que vai girar muito mais rápido. É o que nós estamos colocando muita fé, muito trabalho para poder isso acontecer de uma maneira bem absoluta. E, é claro, seguindo esse mesmo conceito, mais acelerado. Eu acredito que a gente vai ter mais tempo para poder fazer algumas negociações online, que a gente acabava gastando muito tempo no translado. O Guilherme mesmo estava falando, quantos estados você foi hoje, Guilherme, que você estava falando? Hoje eu fui em 4 estados do Brasil. Pois é. Sem sair de casa. Seria praticamente impossível fazer esse tanto de reunião, porque hoje é reunião presencial, né? A reunião do Zoom, ela é uma reunião presencial. A gente consegue até sentir, ver o que as pessoas estão fazendo ali por trás da câmera. E esse é o mote que a gente traz para dentro da nossa vida e do nosso negócio. Continuar acelerado, sem medo, sem desistir. A gente passou um pequeno período aí que eu chamo de uma fase de quase que hibernação, né? Olhando para o mundo animal, a gente consumiu o estoquezinho de gordura que tinha no corpo, diminuiu os batimentos cardíacos, subiu na copa da árvore um pouquinho mais alta. É um período de hibernação que está passando e a gente vai voltar com muita sede para continuar caçando. Esse é o empreendedor brasileiro. Isso aí. Vamos lá, Gustavo? Oi, gente, primeiro um prazer, viu? Obrigado pelo convite, fiquei super feliz. Eu sou cliente da Private, sou cliente XP, sou amigo do Zé, querido, e sou fã, né, do Benchimol. Eu tomo kombucha, sou embaixador da kombucha, e sou fã do Benchimol, que inclusive escreveu o prefácio do meu novo livro, Faça Assim. Gente, nesse momento nós estamos vivendo uma transformação digital mandatória. Todo mundo está sendo obrigado a se transformar, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Exército Canadense, que ela diz o seguinte: se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno, soldado. O que isso quer dizer, né? Soldado, você tem um mapa na sua frente, fala que tem um rio passando aqui. Você olha no chão, não tem o rio, acredita no que você está vendo. Né? Não acredita no que está no mapa, não. Não começa a nadar na areia, não. E é exatamente o que a gente está vivendo. Todo mundo tinha um plano, e de repente esse plano mudou. E a gente teve, né, como foi dito aí pelo Ben, a gente teve que se acelerar. Né? Eu lembro muito, tem um cara que eu estudei há um tempo, que é o Nikolai Kondratiev. Nikolai Kondratiev, para quem estudou economia, economista russo, que criou uma teoria muito interessante, o Benchimol, que é a teoria dos ciclos de Kondratiev. Os ciclos de Kondratiev, basicamente, ele fala que o mundo entra em ascensão e declina a cada 50 anos. Então, esses ciclos, geralmente o ciclo de ascensão, né, de progresso, é um ciclo de continuidade, e o ciclo de declínio é o ciclo da ruptura, onde surgem novas tecnologias. O primeiro ciclo de Kondratiev foi o ciclo do carvão, né, onde surgiu o carvão, o maquinário, né, começaram as máquinas e tal. O segundo ciclo de Kondratiev, ciclos das ferrovias. O terceiro ciclo, química e eletricidade. O quarto, petróleo e automobilismo. E o quinto, o ciclo da informação e da tecnologia, que é o ciclo que a gente estava vivendo até então. O que o Beni disse aí, disse muito bem dito, viu, Beni, é que nesses ciclos de crise é onde existem as grandes inovações. A gente vai sair completamente diferente desse momento, né? Então, você vê, o M&M, aquele chocolatinho, surgiu em época de guerra. O soldado tinha que levar glicose para a guerra, né? Então o cara levava o chocolate que ele derretia, eles criaram um M&M, né? O micro-ondas surgiu por causa de guerra, radar surgiu, GPS surgiu, várias inovações surgiram em tempos de crise. Por quê? Porque momentos só de
de progresso não trazem inovações, não trazem rupturas. As rupturas aparecem agora, a gente tem visto, né? A minha empresa trabalha com vídeo, né? Com EAD. A demanda por EAD, a demanda por vídeo, a demanda por educação à distância, né? Treinamento à distância é gigantesca, gigantesca. E era algo que estava morto dentro das empresas. As empresas estavam postergando, depois a gente faz e tal. Todo mundo teve que acelerar. E várias coisas, então, que estavam no começo ali da curva S da inovação, de repente, ela acelera, né, nesse momento. Então, eu acredito muito nesses momentos em que deixa todo mundo inquieto, porque esse momento todas as indústrias tiveram que se repensar, tiveram que se pensar o jeito, né, de trabalhar, o jeito de manter as pessoas, e várias vão sair completamente diferentes. Eu mesmo, na Samba, eu tenho um escritório de 1.700 metros quadrados aqui em Belo Horizonte, estou pensando, será que eu vou voltar para o escritório? O povo está rendendo muito mais à distância, né? Então não precisa. Para quê? Será que eu preciso disso? E começar a repensar vários modelos de trabalho. Será que eu não posso trabalhar com gente em qualquer lugar? Né? Como algumas empresas já faziam, mas por que eu tenho que estar num espaço físico? Por que eu tenho que estar no mesmo espaço que outras pessoas? Por que não pode ter um cara trabalhando para mim no interior? E aí a gente começa a pensar num negócio até muito maior, que é por que todo mundo tem que ir para São Paulo? Por que o Benchimol largou Porto Alegre lá para ir para São Paulo? Por que eu tenho que largar, né, Zé? Nós largar Belo Horizonte aqui, terra boa, para ir para São Paulo, com vários amigos não fazem. Tem pão de queijo lá, né, Gustavão? Pão Não de queijo tem, lá de São Paulo não é dos mas melhores. não é a mesma coisa, não é igual, né, o nosso aqui, né, Zé? Mas e é isso, assim, o que a gente tem que começar a pensar é como é que eu faço agora, aproveitando esse momento de ruptura, para fortalecer o interior do Brasil. Sou um cara criado no interior, sou de Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Harry inglês. Então, a gente, esse tipo de desenvolvimento também da economia do interior, fortalecimento do interior, descentralizar o país, vai acontecer à força agora, por necessidade. Então, gente, esses momentos de crise, momentos de declínio da economia, são onde surgem as grandes inovações que daqui a pouco nós vamos olhar lá na frente e falar, nossa, isso aqui surgiu porque nós passamos por aquele momento tão difícil que é esse momento que a gente está vivendo agora. Ótimo. Então, muito obrigada, pessoal. Nós recebemos muitas perguntas aqui e nós selecionamos algumas para a gente poder fazer, dessas foram recebidas pelos nossos clientes que estão nos assistindo agora. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é direcionada para o Guilherme. Então, Guilherme, como que você vê o quadro fiscal do Brasil nesse atual cenário? Você acha que essa crise ela vai afetar a capacidade de investimento do governo? Já até aproveito e faço um link aqui também, uma outra pergunta em relação à taxa de juros. Você acha que vai permanecer nos níveis que está atual? Ou você acha que tem a probabilidade de cair? E se cair, vai cair muito? Qual que é a sua perspectiva em relação à taxa de juros? Bom, vamos começar com a taxa de juros, então, que é mais fácil a resposta. Sim, eu tenho uma boa certeza que os juros eles vão cair ainda mais. Eu acho que é bem razoável acreditar que até o final do ano o juros está em torno de 2% ao ano, né? Algo super inédito no Brasil. Ainda mais quando a gente imagina que os juros médios do Brasil, desde o Plano Real, desde 94, na média, foram de 13,5% ao ano. Então, eu acredito muito que um Brasil só dá certo, aliás, um lugar só dá certo, uma nação só dá certo de verdade, se quem puxa o crescimento é o empresariado e não o governo, né? Com juros de 13,5% no Brasil, na média, empreender era praticamente impossível, né? Porque o seu custo de oportunidade é muito alto, né? É muito mais cômodo você comprar um título público do governo, comprar um CDB de um grande banco, ou no máximo até uma LCI, onde você tem vantagens fiscais, do que empreender, né? E quando você começa a baixar os juros, né? Você começa a colocar as contas públicas no trilho, os juros vão caindo, você tem um coronavírus de proa, e você tem que baixar ainda mais os juros, né? Então isso naturalmente impulsiona o empreendedorismo no Brasil e sem dúvida nenhuma isso faz a nação ficar mais forte. Então sim, ele vai ficar baixo e baixo por muito, muito tempo, até porque essa combinação de empreendedorismo com tecnologia, assim, eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas eu sinto isso de forma bastante clara. Cada vez mais o jovem hoje quer empreender. Ele não quer mais fazer concurso público, ele não quer mais entrar no Banco do Brasil, ele quer montar a empresa dele. E isso é uma verdade, né? E quanto mais empreendedores,
com tecnologia, com escala, isso gera competição entre empresas. Competição gera deflação de produtos e serviços. Isso faz os juros ficarem ainda menores. Então, a gente vai viver os próximos anos o que a gente não viveu nos últimos anos, juros muito baixos. Você perguntou sobre o governo, né? Então, assim, as medidas que o governo tomou no Brasil, por incrível que pareça, eu colocaria o Tesouro e o Banco Central como um dos mais do Brasil, como um dos mais ágeis do mundo, tá? A gente veio com medidas bastante extremas e bastante rápidas. A gente vai gastar aí mais ou menos 7, 8% do PIB. A gente imaginar um PIB na faixa de 8 trilhões, isso dá 650, 700 bilhões de reais em estímulos fiscais. É bastante. Sem considerar a expansão monetária, que é quando você baixa os juros. Eu diria que o nosso maior desafio não foram foram as medidas, elas foram aprovadas, mas o maior desafio é fazer com que o dinheiro chegue na ponta, né? O Brasil é um país complexo, são 26 estados, são 5.700 municípios, são 70 milhões de pessoas informais e autônomas, então o desafio é fazer com que chegue na ponta. Tô otimista, mas eu colocaria isso como sendo o ponto de atenção, né? Enfim, acho que em linhas gerais é isso. Assim, acho que as medidas sim foram efetivas, mas atenção em como fazer, em checar se o dinheiro chega a quem deveria, né? Ótimo, obrigada, Guilherme. Nós temos uma próxima pergunta aqui. Essa pergunta ela é direcionada para o Beni. Então, Beni, considerando que nós aqui da Private temos uma parcela significativa de clientes na área Private, você como responsável por essa área, que inclui uma parcela maior de clientes que investem em offshore, como está o sentimento desses clientes em investimentos no exterior e qual a sua posição em relação a esses investimentos no atual cenário? Como a gente comentou aqui no começo, a oscilação dos ativos de risco nos Estados Unidos, eu comentei da bolsa do S&P 500 da Nasdaq, mas se a gente pegar também o mercado de renda fixa, o mercado de high yield, a oscilação foi grande, mas a correção para cima, né, para baixo, para cima, já foi muito, muito forte também. Tá? Claramente, o mercado está operando de maneira positiva nas últimas 2 semanas, em cima de 2 grandes fatores. Tá? O primeiro fator é a expansão monetária dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente está falando de um plano que já foi aprovado de mais de 2 trilhões de dólares, de planos complementares que podem somar mais 2 trilhões de dólares. Agora está se discutindo um plano para pequenas e médias empresas americanas que somam entre 500 e 600 bilhões de dólares. Então, assim, você vai ter muito capital nos Estados Unidos para ir para ativos de risco. No mundo de crédito, assim como foi no Brasil, né, a discussão do Banco Central do Brasil, mas lá já implementado, você teve um suporte muito grande. Você comprou o balanço do Banco Central americano, ele expandiu de maneira tremenda e você deu suporte para todo o mercado de crédito. E tem uma frase que se fala no mercado que fala que o Banco Central americano ele vai fazer whatever it takes, ou seja, independente do que seja necessário, ele vai fazer. Então, quando você tem o Fed fazendo whatever it takes, é muito difícil você apostar contra. É muito difícil você apostar contra aquele que é o dono do dinheiro e aquele que pode imprimir o dinheiro, né? Então, parece que a gente começou a encontrar uma estabilização de preço, né? A gente está vendo assim, um mercado de petróleo completamente anormal e, ainda assim, o mercado de ativos de risco nos Estados Unidos, os outros mercados, estão se comportando bem. Então, o que eu diria? Do ponto de vista de um brasileiro investindo fora, aquele brasileiro que já tem investimento fora, é para você continuar tendo uma carteira balanceada, tá? Então, assim, não é para nem tomar todo o risco do mundo e aumentar a parcela de risco, mas também não é para sair do risco, é para você continuar tendo uma carteira balanceada. E para aqueles que têm patrimônio e nunca diversificaram, é para cogitar ter dinheiro fora nesse momento, como em qualquer momento. Então, assim, não é para pegar todo o seu dinheiro, mas é desenhar o que é a parcela
você acha uma parcela que cabe dentro do seu patrimônio, 20%, 30%, 40%, e fazer uma primeira tranche agora, assim, porque você nunca vai saber exatamente qual momento. Muita gente pergunta do preço do dólar real. O preço do dólar real, ou seja, quando a gente está vivendo um momento de tensão e um momento onde os juros no Brasil são muito baixos, né? Quando você tem os juros altos no Brasil, você tem o que é chamado carry trade. Você traz dinheiro para o Brasil para investir nos juros do Brasil. Hoje você não tem essa operação. Então, você não consegue ver uma atração de capital para reais muito forte. Então, pode até ser, eu até acho que o câmbio está meio desequilibrado. Mas é difícil você imaginar que vai ter um reequilíbrio muito rápido, né? Ou seja, as coisas vão ser... Assim, os preços estão mais ou menos na ordem de grandeza que eles devem se comportar ao longo do ano. Tá? E estou à disposição se tiver uma pergunta mais específica, né? Porque foi uma pergunta ampla, então se tiver alguma pergunta mais específica, eu estou à disposição para responder algo mais direto. Ótimo, Bernie, obrigada. E é bom que o que você falou está indo muito em linha com o que a gente está trabalhando aqui com nossos clientes, de realmente ter uma posição, se não tem ainda, fazer uma posição no exterior e a gente analisando as carteiras que já tem também para a gente começar a diversificação. A próxima pergunta que a gente tem aqui é para o Zé. Zé, você acredita que o atual cenário ele é benéfico para novos projetos, novos empreendimentos? E qual é o conselho que você pode dar para lidar com a equipe durante essa crise? Uma vez que privilegiar bons talentos nunca se mostrou tão importante como neste momento, que a maioria das pessoas estão trabalhando em home office. Então, qual que é o conselho que você pode dar para as pessoas lidarem com a equipe nesse atual cenário que a gente está vivendo? Acho que respondendo a primeira pergunta aí, se o governo realmente conseguir, com todos esses pacotes que estão por vir, e igual o Guilherme falou, dele chegar até o empreendedor, para ele conseguir aplicar isso, manter o emprego, que é o que basicamente vai fazer girar a economia, todo mundo vai continuar acelerado. E o principal papel dos proprietários de empresas, dos sócios, é fazer nesse momento um olho no olho com a equipe. Porque eu acredito que a gente falar de uma forma, ninguém ficou ansioso, isso aí quem ficou ansioso é fraqueza, etc. Eu acho que é uma grande balela, porque todos nós, na medida do possível, conseguimos entender essa ansiedade que ela fazia parte desse momento da crise. Então, acho que o primeiro passo é olhar nos olhos, conversar com a equipe, contar que também ficou ansioso, que também passou alguns dias ali sem dormir. Eu tive gente da minha equipe que eu tive que dispensar e para passar perto da família. E reconhecer os talentos, eu acho que é dar um espaço para as pessoas respirarem no momento que elas estão sofrendo, né? Porque esse sofrimento, assim como a crise vem em ondas, eu acho que o sofrimento ele vem em ondas, em camadas. Talvez o empreendedor, eu fico falando isso e eu vejo até pela cara, pelo rosto das pessoas que eu conheço. Eu olho hoje, assim, eu olho para o Guilherme, as primeiras lives dele. Guilherme, você estava assim, com um olhão. E eu falo a mesma coisa de mim mesmo, eu falo para os meus sócios. Eu também estava assim, eu estava sem dormir, pensando em tudo isso. E a gente vai vendo que o sol continua nascendo. É bonito falar isso, é poético, mas a gente vai vendo que o sol continua nascendo, que o rio continua correndo para o mar, que a empresa ela vai continuar tendo que funcionar. E eu acho que o papel do empreendedor agora é passar essa mesma tranquilidade para cada uma das pessoas da equipe. E reconhecer o talento é também cobrar um pouquinho esse lado de empatia dos sócios, cobrar esse lado de empatia da equipe também, até aquela pessoa que já passou pela fase de ansiedade, ela está chamando às vezes o outro que está mais com medo de medroso. Não, eu acho que isso é o ideal. Nós precisamos de dar exemplos reais, por exemplo, na empresa, nesses últimos dias, a indústria não parou de funcionar, a indústria focada em bem-estar, na saúde, a Carrep. Eu peguei a posição do meu PCD, um funcionário meu que ele não poderia trabalhar, ele estava na área de finalização de produto, que era carregar a caixa. E, pô, eu tô jovem, tô forte, tô com tudo em cima. Eu acho que o papel do empreendedor é estar pronto e preparado para carregar a caixa, se for indústria, fazer o delivery, se for o pequeno empresário,
porque muitas vezes, a maioria das lives que eu vi, eu achava um pouco, às vezes, destoante da vida real e dos exemplos reais dos pequenos empreendedores. Aquele cara que tem ali, às vezes, um restaurante e ele precisa sobreviver. Cara, esse cara, para ele sobreviver nesse momento aqui, ele teve que fazer o delivery. Ele teve que, talvez, fazer a comida e entregar em seguida. E essa é uma realidade que a gente tem que explicar para as pessoas que ela é comum de todo mundo. Então, o não se desesperar é uma coisa que você pode até se desesperar um pouquinho. Só volta à normalidade o mais rápido possível, porque o país ele precisa da gente pronto. Eu tenho 2 vós da família do interior também. O vô era padeiro na cidade de Araxá e ele falava: a gente não pode mentir, mas não tem problema nenhum antecipar a verdade. Então, eu vou antecipar uma verdade muito grande aqui para vocês. Vai dar tudo certo, não significa que está tudo maravilhoso, não. Então, o pão era a mesma coisa. O cliente chegava na padaria desesperado e falava assim: eu quero pão, tem pão. O pão estava no forno ainda. O padeiro começava a fazer umas perguntinhas básicas para ele, só para enrolar e ter o tempo do pão pronto. Então, não podemos mentir para ninguém, falar a verdade, mas não custa nada a gente antecipar uma verdade que vai ser ainda maior, que vai dar tudo certo. Vamos embora, vamos seguir junto, sem muito drama, alegria, parem, respirem, apreciem o pôr do sol, façam contas, porque o otimismo ele tem que ser racional, não é papo de araque isso, a gente tem que ter um otimismo mais com racionalidade. E no final das contas, gente, nós não vamos sair mais fortes, nós vamos sair muito mais forte, porque crise é bom demais para a gente ficar mais criativo. Ótimo, obrigada, Zé. Nós aqui estamos muito otimistas. E agora a nossa próxima pergunta, ela é para o Gustavo. Gustavo, vocês aí na Sambatec conseguem mensurar o aumento da demanda pelos novos serviços digitais neste cenário de crise? E quais estratégias estão sendo utilizadas por vocês para tornar a crise uma oportunidade? Ótimo. Assim, primeiro, os nossos clientes, porque a gente é uma empresa B2B, né? A gente é plataforma por trás de grandes players de educação, né? De empreendedores também no mercado de educação, de cursos livres e tudo mais. Em média, esses caras tiveram de 50% a 70% de aumento de demanda, tá? na demanda. Então, os nossos clientes passaram a vender mais e, por consequência, a gente cresceu também. A gente tem crescido muito e alguns setores mais, né? Então, a gente tem um cliente, por exemplo, de esporte, né? Academia online e tal. Esse cara cresceu 300%. Né? Então, alguns setores têm crescido muito mais do que outros setores, né? O que a gente fez é porque o Zé falou um negócio interessante aí também. Por mais que a gente tenha uma demanda, né, grande pelo nosso serviço nesse momento, a gente tem universidade ligando para a gente e falando: preciso migrar 100 mil alunos para o online. Zero, não tem nada online, agora tem que ser inteiro online, né? E a gente tem feito esse trabalho, né, com várias, inclusive hospitais, para treinamento de médicos e tudo mais. Mas o que a gente vê? Que não adianta só a gente estar bem também. A gente vive num ecossistema. Então, daqui a pouco, se todo mundo está mal, não tem jeito, isso vai cair na gente também, né? As pessoas vão parar de comprar o curso lá da academia online e isso vai cair na gente. Tudo uma cadeia, né? Uma cascata, tudo interligado. Então, o que a gente tem feito do nosso lado o que eu posso fazer com a nossa tecnologia que eu posso, nesse momento eu consigo ajudar. Então, a primeira coisa, cara, logo que a gente veio para casa, Rafa, a gente veio para casa aqui, eu gravei um vídeo em casa disponibilizando a nossa plataforma para os governos. Falei: a partir de hoje, qualquer governo que quiser usar ensino à distância pode usar a nossa plataforma de graça. O governo de Minas está migrando 1 milhão de alunos para cima da nossa plataforma. Olha o prejuízo que eu vou tomar. Mas por quê? Eu estou ajudando. Estou fazendo o que eu posso com a minha tecnologia. Lógico, o governo de São Paulo está olhando, tem vários outros governos regionais e tudo mais, mas a gente está fazendo o que a gente pode nesse momento para ajudar. Porque também não adianta, né? Eu acho que os momentos de crise também são momentos de solidariedade, em que todo mundo se ajuda. E aí você vê gente que está renegociando aluguel, está conseguindo mais prazo ali, está conseguindo
adiar uma conta, uma fatura, não sei o quê, e a gente também está fazendo isso. Eu tenho alguns clientes de varejo, por exemplo, que o faturamento foi para 20%. E aí os caras chegaram para a gente, precisamos de 3 meses aí. Eu falei, não, vai lá, segura. Eu também preciso segurar meu caixa, lógico, porque eu tenho gente tem um time grande para sustentar. Mas no que eu estou podendo fazer, que é ajudar governos, ajudar órgãos públicos e também empresas que tiveram um faturamento que foi muito lá para baixo, o meu tipo de negócio, que é um negócio de receita recorrente, eu não posso ter em nenhum momento uma ação oportunista, porque os meus relacionamentos, os meus clientes, a média dos meus clientes ficam com a gente 8 anos, 10 anos. Então, a gente, nesse momento em que o cliente mais precisa também, a gente está aqui aberto para ajudar. Eu tenho certeza que quando voltar, e o Zé falou muito bem, o Guilherme também, que vai voltar, as coisas vão voltar a crescer, a economia vai voltar a andar, os clientes vão se lembrar também das empresas que ajudaram. Então, o nosso ponto é isso. E aí, só falando de gente, que é um negócio que vocês tocaram aí, a gente está com uma preocupação muito grande também, assim, do lado interno. O feedback que eu tenho do meu time é que o pessoal rende muito mais à distância, trabalhando à distância. Todo mundo tem gostado muito mais de trabalhar à distância, mas a clausura ali, você ficar fechado dentro de casa, tem gerado vários problemas psicológicos. Então, a gente contratou alguns psicólogos para ficar fazendo atendimento remoto para o nosso time também, que é importante que eles tenham um amparo também, tanto das lideranças como de profissionais, para ajudar nesse momento que é difícil. Ótimo, obrigada, Gustavo. Realmente se salientou aí a parte de que temos que ajudar uns aos outros. E realmente a gente vê que quanto está crescendo essa questão das ações filantrópicas e o quanto é importante as pessoas se ajudarem para que todos nós brasileiros saiamos juntos dessa situação. Ô, Rafa, deixa eu só fazer um puxão de orelha aí, todo mundo, porque tá muito bonito todo mundo falando às vezes da solidariedade, e minha mãe tem uma frase que é muito boa, que eu acho que a gente tem que seguir à risca. A gente tem que doar o que a gente mais gosta. Então, se tem muita gente aí que ama dinheiro, ganhar dinheiro, doa dinheiro. Tem gente que ama conhecimento, doa conhecimento. A gente tem que sempre tentar doar o que a gente mais gosta e muitas vezes o que a gente menos tem. Para muita gente, o que menos tem é tempo. Então, doa tempo para pensar em ações e coisas legais, porque não adianta nada, muitas vezes, a gente ficar falando de doações e não fazer isso de uma maneira absoluta, de uma maneira de coisas que a gente gosta de verdade. Não são ações que elas precisam ser apenas para o momento. Eu tenho alguns trabalhos sociais que eu estou envolvido, nem compete dizer aqui, mas tem anos que eu já estou envolvido em algumas coisas desse tipo. E eu sempre falo, doem o que vocês mais gostam. E principalmente agora. Tem muita gente que adora dinheiro, ganhar dinheiro e não está doando dinheiro. Então, se você mais gosta de dinheiro, mais gosta de luxo, doa dinheiro para os outros. Se você mais gosta de comer bem, doa uma boa comida para os outros. Não é só ter um discursinho e achar que está tudo bem. Tem que colocar a mão na massa e fazer isso acontecer, beleza? Ô Zé, eu gosto muito de vídeo, viu? Eu tô doando minha plataforma de vídeo lá. Eu gosto do trem que nós fazemos. Sei. Não, Gustavão, eu sei disso. Eu tô falando de uma o forma ouvinte está achando que você está puxando minha orelha aí, achando que eu tô doando não, mas eu tô doando. Não, você me ajuda, inclusive, nos meus projetos sociais, Gustavão. Você está dentro, inclusive, de todos. Bom. É isso aí, pessoal. Eu vou tentar acelerar aqui para a gente conseguir fazer mais algumas perguntas, para a gente não extrapolar tanto o nosso tempo. Tem mais uma pergunta aqui para o Guilherme. E, Guilherme, então você nas duas posições, como investidor e como empresário. Como investidor, qual que está sendo a sua posição hoje em relação aos seus investimentos? E como empresário, qual que é o conselho que você pode passar para os nossos clientes que também são empresários para conseguirem sair dessa crise e se reerguer, né, após esse cenário que a gente está vivendo? Bom, como investidor, eu sempre falei abertamente isso, eu adoro investir em boas empresas, né? Ser investidor de ações, eu não acho que exista nada melhor a longo prazo do que comprar boas companhias, né? A história prova isso. Normalmente eu invisto através de bons fundos de ações, eu acho que é mais prático, acho que é mais eficiente. Tem um gestor ali por trás que acaba sabendo o time exato de comprar e vender as companhias.
Nessas horas que a bolsa cai um pouco mais, naturalmente esses investidores ficam um pouco mais assustados, né? Afinal de contas, tiveram ações que caíram mais de 50%, né? Mas quando a gente analisa a história, a gente vê que nas crises é assim que funciona mesmo, né? E quem tem visão de longo prazo e quem não está investindo de forma errônea, que é comprando ações com a vontade de trocar de casa no que vem, ou fazer uma viagem, quem tem que investir em ações é quem de fato quem não tem que mexer no dinheiro nos próximos anos, né? Acaba enxergando esse momento como sendo uma oportunidade, porque a pessoa vai poder comprar aquela empresa que ela gosta, que vai sair da crise depois, mais forte ainda, a preços mais baratos, né? Ou enfim, aquele fundo que ela gosta com um preço mais atraente. Então, assim, nessas horas é o momento onde eu fico um pouco mais, não agressivo, né? Mas quando eu equilibro um pouco mais a minha carteira, tirando um pouco mais da renda fixa e comprando um pouco mais de ações. Existe no Brasil um índice que é o índice que é o IQT, né? É um índice que mede a média dos fundos de ações no Brasil. Esse índice tem 24 anos, ele existe desde 96, e esse índice ele rendeu mais ou menos 6.000%. Ou seja, quem colocou lá 100 mil reais tem hoje 6 milhões de reais. Ou seja, é o poder do longo prazo em fundos de ações, né? Então, de novo, o cenário de futuro é um cenário diferente do que foi o passado, porque a gente vai ter juros cada vez menores. Sobre empreendedorismo, assim, eu confesso que eu gosto de uma crise, né? Assim, eu tenho como ídolo o Senna. O Senna sempre gostou de pilotar na chuva e eu me sinto à vontade nas crises, porque eu ajudei a construir uma empresa que tem uma cultura muito ágil, muito adaptável, né? Uma cultura muito forte. É uma empresa de donos, né? Então a empresa não é só minha, eu fui colocando outras pessoas na empresa que eu sempre digo que são melhores do que eu, e elas foram se tornando donas junto comigo. Então isso faz com que as pessoas fiquem muito alinhadas, elas se dediquem mais, e na crise a gente sempre vira uma empresa especial, né? No bom sentido, naturalmente, né? Assim, é comum imaginar que no mercado favorável as empresas elas são mais parecidas, né? É quase como que no seco lá nas corridas de Fórmula 1 os carros são mais similares, mas quando chove você vê uma diferença muito grande entre quem é bom piloto e quem não é tão bom piloto. Então eu diria que no mundo empresarial é muito parecido. Tem empreendedor que não fica tão à vontade, tem empreendedor que fica querendo encontrar culpado. O culpado é o governo, o culpado é o coronavírus, o culpado é seja lá quem for. E tem empreendedor que age, que se adapta, que encontra oportunidades e que faz a coisa acontecer. E eu diria que é a minoria. E assim, eu diria que a XP ela faz parte dessa minoria. A gente nunca teve uma crise onde a gente não atravessou crescendo. Eu diria que, obviamente, que é fundamental que você foque naquilo que é importante. Se você não tem oxigênio, né? Se você não tem caixa abundante, é importante que você corte tudo que não é importante, né? Eventualmente mande pessoas embora. É parte da vida isso, né? Se você não faz isso, você coloca em risco a empresa como um todo. Mas eu aprendi que nas crises é importante que você se aproxime do seu cliente. Eu sempre investi mais em marketing nas crises. Investir em marketing fica mais barato porque o seu concorrente ele sai da televisão, ele sai da rádio, ele sai da revista. Então você ganha mais espaço. Os espaços comerciais ficam mais baratos, né? Então, se você se coloca como culpado, acho que essa é a essência de tudo, e você não espera ajuda de ninguém, e você está empurrando o seu carro, né? Que é uma metáfora que eu uso com frequência, né? Se você se ajuda, né? Se você enguiçar o seu carro numa estrada e começar a pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Mas se você começar a empurrar o seu carro, você vai ver que muita gente vai se juntar a você e vai empurrar o carro com você. Então, se você se ajuda, se você se aproxima do cliente, você vai ver que as coisas elas vão começar a conspirar a seu favor e tudo começa a dar certo. Na crise, você vai trabalhar mais mesmo, você vai dormir menos mesmo, você vai ficar um pouco mais angustiado, mas se você tiver uma relação transparente com o seu time, você vai ver que o seu time ele vai encontrar milhões de oportunidades, seja de despesa, seja de serviço com o cliente, e no final, certamente, você vai sair
da crise mais forte do que você entrou. Ótimo, Guilherme, obrigada. Até fazendo um gancho com o que você falou, quem leu o seu livro, você falou que gosta de crises, né? E quem leu o seu livro vê o quanto você destaca a questão da resiliência e da persistência para chegar até onde você chegou hoje com a XP. Até aproveitando aí, quem ainda não leu o livro do Guilherme, é uma boa dica de leitura para aproveitar durante essa quarentena. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui, direcionada para o Marco Antônio. E, Marco, você como responsável de uma das mais representativas operações da XP na região Sudeste, como pode ser o sentimento dos clientes neste momento? E para os clientes que estão mais preocupados com o contexto atual, quais as ações que você vem tomando? Bom, com certeza ninguém nunca viu uma crise como essa, né? Sem dúvida nenhuma os clientes estão apreensivos com a situação. Mas o nosso papel é ficar, igual o Guilherme falou, ficar muito próximo dos clientes, não só para tranquilizar eles, mas para também aproveitar as oportunidades, né, que está tendo no mercado aí. Então, acho que o que a gente vem fazendo é ficar bastante próximo do cliente e deixar ele um pouco mais tranquilo que essa crise vai passar. Ótimo, obrigada, Marco. E uma última pergunta aqui para o Gustavo e para o Zé. Como que vocês acham que será o comportamento dos clientes após essa questão do Covid-19? Como que você acha que vai ser como que vocês acham que vai ser a questão do consumo? Quer falar, Zé? Vai mudar, né? Assim, não tem jeito, Pode falar. porque não, assim, acaba, né, que muita coisa que a gente não tinha experimentado ainda, porque tem medo, o e-commerce, o show ao vivo, a gente está vendo live agora, né, bombando essas lives aí, milhões e milhões de pessoas. Ontem minha mulher chorando ali na televisão vendo Sandy Júnior. E aí você pensa assim, né, depois disso, será que ela vai querer ir lá, pegar fila, né, para ir no show e tal, voltar tarde, não sei o quê, ou ela vai, né, assistir o show online, né? Eu acho que vários comportamentos, a partir da experimentação, porque a gente tem muito preconceito em relação a novas coisas, né? A gente tem preconceito em relação a show ao vivo, não é a mesma coisa, ver na televisão do que ir lá. Comprar pela internet eu não gosto, eu gosto de comprar roupa e ir lá na reserva, né, meu patrocinador, ir lá na reserva, comprar roupa da reserva e tal. Mas, né, e se você pegar, né, aí depois que você experimenta, você fala, mas você compra a roupa, chega na sua casa, 2 dias, não sei o quê, você liga ali na televisão, vê o show ao vivo agora e tal, no conforto da sua casa. Então, eu tenho certeza absoluta, que o consumo vai mudar, né? Porque as pessoas estão experimentando à força coisas que elas até então tinham preconceitos, isso não dá certo e tal, e agora estão vendo que não, isso até que é bom, isso, pensando aqui, né? O povo lá de Araguari, lá minha família, está vendo um monte de live que eu estou fazendo, mas é bom ver lá, minha avó está vendo live e tal, mas até que é bom ver esse negócio e tal, mas se fosse em tempos normais, não. E aí, só para finalizar, para deixar o Zé falar um pouquinho também, uma coisa que eu acho é que nesses momentos a expectativa baixa das pessoas. Então, eu falo sempre de um exemplo. Outro dia eu fiz uma live aqui para donos de escola e professores. E aí eles falam assim, mas gente, o que a gente tem que fazer? Vai para online e tal, logo no começo da crise, usa o Zoom para dar aula, não sei o quê. Aí eu falo, mas a gente não sabe, o professor não sabe dar aula na frente da câmera, então eu falei, não tem problema. Porque no momento de crise, a expectativa vai lá embaixo. Né? Meus filhos estão tendo aula aqui online, se o professor é ruim na frente da câmera, eu não estou nem aí. Eu tenho 3 meninos em casa, bicho. Dá aula para esses meninos aí, pelo amor de Deus. Né? Senão não dá. Mas aí, mas se fosse no momento normal, né, eu estou pagando caro na escola. Aí eu olho lá e falo, não, eu estou pagando para ter essa aula aqui, o professor não sabe falar direito, na frente da câmera e tal. A minha expectativa seria outra. Agora, num momento como esse, é a hora de experimentar. Então, acho que, pro lado do empreendedor também, experimente novas coisas, experimente novos canais de venda, experimente novos canais de comunicação, porque as pessoas tendem, nesse momento, a aceitar mais as inovações do que em momentos onde está tudo tranquilo. Né, Zé? Não sei se você concorda comigo. Eu concordo 100% com o Gustavão, bicho. Eu aprendo sempre com você, Gustavão. E mais do que isso, só para fazer um adendo, eu acho... prever o futuro é muito difícil, né? E tem aquela frase que quem se destaca é quem prevê o futuro.
mas eu acho que quem se destaca mesmo é quem tenta várias coisas para acertar no futuro. Eu estou apostando muito na saúde. Cada vez mais as pessoas vão valorizar essa busca por viver mais. Todo mundo tem grandes expectativas. Os idosos são a prova disso. Gente, os velhinhos, eles estão literalmente querendo viver e viver muito mais. Isso é muito bonito de ver, porque quando você vê um velhinho, você manda ele ficar em casa, você explica para ele 500 vezes, ele fala, não, eu tenho que fazer meu exercício, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que comprar a fruta do dia. Eu acho que essa expectativa, no final, a coisa mais bonita é a vida mesmo. A gente tem que promover com que as pessoas elas tenham mais tempo para viver. Zoom, querendo ou não, e outras ferramentas, traz uma qualidade de vida maior para quem viaja bastante. Eu viajo muito, às vezes pegando 8 voos durante a semana. Eu estou tendo mais tempo para refletir, mais tempo para respirar. Aconselho aí todo mundo a tomar um banho gelado de vez em quando, meditar se for possível, fazer o yoga e ver a vida de uma forma mais plena, desacelerar um pouco com mais qualidade para acelerar nas coisas certas. Acelerar nos investimentos, junto com a Private, junto com a XP, acelerar nos sonhos e desacelerar também na nossa ausência de tempo. Todo mundo tem 168 horas na semana, todo mundo estava dedicando muito pouco às relações pessoais. Acaba que as pessoas elas têm uma oportunidade maior de dedicar às suas relações pessoais e até para si mesmo. Eu estou dedicando muito tempo para mim mesmo, estou curtindo muito mais aos meus bons hábitos e eu espero que todo mundo possa dedicar a si mesmo e à família um pouquinho mais para continuar produzindo, porque nós vamos transformar esse Brasil no melhor Brasil da história. Não tem segredo. Tirar a bunda da cadeira e fazer isso aí, acontecer, galera. Vamos Aí, sim. Zé. E é unânime, né, a questão que eles falaram em relação ao consumo, é unânime a opinião de que realmente vai aumentar o consumo digital e já está aumentando. Para finalizarmos, então, que já esgotou o nosso prazo, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Sem sombra de dúvidas, foi muito enriquecedora a nossa conversa de hoje. E para finalizarmos, então, eu vou pedir para que cada um de vocês deixe uma mensagem final para todos os clientes e investidores que estão nos assistindo. Vamos conversar, por gentileza, pelo Gustavo, seguida pelo Zé, Beni, Guilherme, e o Marco finaliza para a gente, por favor. Bom demais. Obrigado, viu, mais uma vez pelo convite. Só de estar perto do Guilherme Benchimol aqui, mesmo que na telinha aqui, eu já fico emocionado. Perto do Zé, que é meu professor, e perto de vocês também, que eu sou cliente de vocês feliz. O que eu queria deixar aqui, a mensagem final, gente, esse livro aqui é um livro que tem guiado muito a minha vida. Princípios, né? Do Ray Dalio, que é um dos grandes investidores do mundo aí, e ele fala sobre princípios na vida e no trabalho. Eu acho que é muito legal, nesse momento, a gente parar para refletir quais são os nossos princípios, no que a gente acredita, o que é mais... Porque quando a gente tem princípios, né, mais de longo prazo, né, e coisas que a gente acredita mesmo, está enraizada, isso aí nos guia nossas ações no curto prazo. Tá? E um beijo para todo mundo aí. Zé, sou seu aprendiz, viu? E o Benchimol também. Ó, eu que sou, livro para começar indicando aí é o Faça Simples, novo livro do Gustavo Caetano. Tem aí também, ô Gustavão. E tem o livro... ele aqui, ué. Pois é. Mostra aí para a galera. E tem o Na Raça do Guilherme. Aê, Guilherme, eu indiquei o seu, eu esqueci de indicar os do Gustavo. Os do Gustavo também são... Eu tenho do Guilherme aqui também. Pode aproveitar a quarentena aí, ó. Pode aproveitar a quarentena para ler o dos dois. O do Gustavo é melhor. Pode ler o do Gustavo, que é muito bom. E além dos livros, eu acho que a única coisa que eu preciso fazer aí é uma pergunta, né? Uma pergunta, Guilherme, não tem nenhum investimento desse outro de 6.000% aí pra gente não, cara? Porque esse daí que você falou, meu olho brilhou, não pelo investimento em si, mas muito mais pela expectativa que a gente pode ter de acontecer coisas assim para todo mundo, né? Que os 6.000% ele não é a riqueza, mas ele é a conquista de entender o mercado financeiro e poder
acertar uma bola boa com muito conhecimento. Mas olha, você pode destacar aqui. Não, a dica é simples, assim, investir em ações, investir em boas companhias a longo prazo sempre é extraordinário, assim. Tem um fundo inglês que entrou como acionista nosso em 2010, né, chamado Act. Ele comprou 20% da empresa por 100 milhões de reais, né? Isso fazem 10 anos atrás, né? 20% da empresa, um pouquinho antes da crise, chegou a valer 20 bilhões de reais, né? Então, ou seja, a missão do gestor é essa, né? É escolher boas companhias, bons times, e o longo prazo faz milagres, né? Então, a minha dica assim, começa escolhendo um bom fundo de ação que você gosta, que você confia no gestor, que você vai ver que daqui a alguns anos você vai estar próximo disso. Eu ia falar que o Zé está falando sobre a questão de investimento. O Zé é nosso cliente aqui também. A carteira está muito bem montada, né, Zé? Inclusive, quando vendeu a cervejaria Vals para a Ambev, eu sei que você veio aqui comemorar com o Marco Antônio, trouxe cerveja. Aí o Marco Antônio bateu a meta dele. Deixou a carteira mais robusta. Deixa eu contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa mais importante de investimento que hoje eu aprendi. É ter bons conselheiros. E o Marco Antônio é um amigo de longa data, um amigo pessoal do meu irmão, que eu conheço, eu tenho 35, eu conheço o Marco Antônio há uns 25 anos, desde os meus 10 anos. E a confiança de ter uma pessoa que realmente faz com carinho, que as pessoas acham meio piegas falar de amor, carinho, mas eu acho que o carinho ele tem que ser absoluto e com muita competência e profissionalismo. Então, obrigado, Totonho, né, que é como eu te chamo. Não vou chamar dos apelidos, não, porque senão todo mundo vai ficar depois te enchendo o saco aí. Por favor, não, sem apelido, tá? Sem apelido. Totonho, obrigado. Gustavo, obrigado. Beni, obrigado. Guilherme, obrigado. E principalmente você, Rafa, muito obrigado por ter organizado isso tudo. Eu acho que, no final das contas, as pessoas que organizam, elas têm que receber os melhores aplausos. Então, obrigado a você que deixou tudo organizado aí, tá? Obrigada, Zé. Obrigada. Guilherme, quer finalizar também deixando uma mensagem, aproveitando para falar sobre a Juntos Transformamos, a campanha? Acho que é importante. Legal. Gente, agradecer de novo o Zé, o Gustavo, o Beni, a turma toda aí. Obrigado, assim, vocês são craques. Bom, a mensagem final minha é um pouco do que eu falei, assim, essa crise vai passar, fiquem tranquilos. As crises passam, o desafio é assistir um pouco menos de televisão, ler um pouco menos de jornal, ficar tranquilo, né? O Zé deu várias dicas muito boas aí. Assim, acho que é bacana mencionar que nesse momento onde a gente tem uma crise importante no Brasil, né? A gente sempre espera que o governo faça tudo, né? E eu sempre acreditei no capitalismo consciente, né? Você, como empreendedor, você tem a sua missão, você tem o seu propósito, e quando você mostra que a sua empresa transcende a missão dela, você consegue tirar mais das pessoas que fazem parte da equipe, né? A XP é uma empresa hoje que tem 3 mil funcionários e elas sabem que elas têm uma missão, né? A gente ajuda o brasileiro a investir melhor, mas elas sabem que uma parte do lucro da empresa ajuda a sociedade como um todo, né? E quando veio a crise, a gente teve que tirar do bolso, né? Que nem o Zé comentou novamente, é importante, não basta você... A gente gosta de dinheiro, então a gente dá dinheiro, né, Zé? Então, a gente fez uma doação importante e eu sei que no final acaba sendo uma gota no oceano, mas é uma ação que vai ajudar muita gente que não tem o que comer hoje em dia, né? Mas mais do que a nossa ação, o que eu tenho dito sempre é que o Brasil é complexo. O Brasil tem vários Brasis, são muitos estados, são muitos municípios. O ideal é que a solidariedade seja descentralizada e que todo mundo não fique esperando que o governo faça, que aquela grande empresa faça, que a ONG faça, mas que a pessoa vá lá e faça, né? A pessoa, seja dona de casa, seja o estudante, seja o empresário, seja quem quer que seja, faz uma vaquinha. É simples assim. Junta os seus amigos, monta um grupo no WhatsApp, cada um doa um pouquinho. Se a pessoa ela pode doar mais, ela doa um pouco mais. Se tem menos, ela doa um pouco menos. Mas se todo mundo der um pouquinho, em cada cidade a gente vai endereçando aquilo que não está legal, seja saúde, seja educação, seja
alimentos, e com isso a gente vai criando uma corrente do bem e a gente começa a ser não só um país afetuoso, porque a gente é um país afetuoso, mas a gente não é solidário de verdade. A gente doa muito pouco no Brasil, enquanto os Estados Unidos doa mais de 1% do PIB, aqui doa 0,2% do PIB. Então, espero que nessa mudança que a gente teve no Brasil, né, a solidariedade que eu estou vendo que está acontecendo, que ela seja de fato consistente a longo prazo, né, e que a gente se transforme num país que comece a pensar mais no próximo de verdade mesmo. Né? Eu tenho certeza que a nossa parte eu vou fazer. Ótimo. Obrigado novamente. Guilherme. Beni, uma mensagem. Obrigado, Rafaela. Assim, eu acho que as minhas considerações finais, eu gostei muito desse bate-papo aqui, porque eu acho que a gente acabou entrando nas questões mais importantes, né? Que são as questões humanas. Né? A gente falou um pouquinho de investimentos, de dinheiro, mas a gente entrou talvez nas questões mais importantes. Eu vejo essa crise também como uma oportunidade de todo mundo sair um pouco mais humano. Assim, essa história de estar literalmente um entrando dentro da casa do outro, um vivendo um pouco a vida do outro. E quando a gente está fazendo uma live agora com audiência, mas quando você faz essas reuniões internas com seu time, daqui a pouco tem um filho de um, o filho senta no colo, participa. Ou seja, a gente percebeu que assim, todo mundo tem vida fora do escritório. E a gente tem que respeitar um ao outro. Então, a gente está saindo, acho que dessa situação, a gente, né, acho que a gente já se adaptou e já está começando a pensar nessa saída, respeitando o próximo, descentralizando. Né? Então, concordo plenamente. Eu acho que, por que as tomadas de decisão têm que ser tomadas numa cidade? Entendeu? A gente vai descentralizar. E, de certa maneira, está se falando muito também de uma desglobalização, que, de um lado, tem características negativas, né? Porque a globalização faz o comércio entre países gerar mais forte e isso gera riqueza, mas, por outro lado, permite o renascimento de várias indústrias nos países. Né? Se dá valor ao empresário local. Né? As pessoas vão querer ter plataformas locais, seja de tecnologia, seja da indústria farmacêutica, indústria de base. Você vai assim, poxa, a gente precisa ter isso dentro do nosso país, vai se dar valor a isso. Então, o Brasil, ele, ao longo dos últimos anos, ele virou um país muito de serviços e pouco de produção. Eu acho que a gente vai repensar isso, já está sendo discutido. Então, de novo, crises são momentos importantes, são momentos de oportunidades, e eu acho que para o empresário brasileiro vai ter muita oportunidade, porque vai ter muito negócio voltando a ser discutido, ser feito no Brasil, que vai ser importante para a gente. Então, saímos dessa mais otimistas. Obrigado a todos pelo papo. Ótimo, obrigada, Beni. Marco? Bom, acho que é o momento a gente cuidar da saúde física e mental, deixar um pouco de lado, igual o Guilherme falou, essa mídia negativa, os pensamentos ruins, e saber que isso vai passar. Eu queria agradecer a todos os nossos clientes, ao Beni, que é nosso grande suporte aí no segmento private, essa dupla de empreendedor mineiro que eu sou fã, né, Gustavo e o Zé, além de grandes clientes nossos, são amigos também. Eu e o Guilherme, que nos inspira a sonhar grande e acreditar no impossível. Então, estou muito feliz, honrado de fechar essa live aqui e espero fazermos outras em breve. Muito obrigado a todos. Tchau. Obrigado, Marco. Obrigado, Rafa, também. Vocês foram craques. Obrigada, Guilherme. Abraço, gente. Obrigada, um abraço, pessoal. Abraço, Beijo pessoal. para todo mundo. Até mais. Obrigada. Tchau para vocês.